Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Wander Nogueira da Cruz. O Wander é diretor de operações logísticas. Wander, obrigado por ter aceito o convite. Prazerzaço tê-lo amigo aqui no nosso programa para falar da tua trajetória profissional, falar da tua carreira, do teu futuro. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado pelo convite para a gente falar um pouco de logística, desse tempo que a gente está no mercado trabalhando em prol da logística aqui no Brasil. Agora são 35 anos de estrada. São 35 anos. Como é que está sendo essa jornada? Como é que você acabou entrando na área de operações, bem focado na área de varejo? Como é que isso aconteceu? Como é que está sendo essa experiência, Wander? Foi uma experiência muito boa. Está sendo esses 35 anos muito prazeroso. Eu aprendi a gostar, aprendi a virar uma paixão essa questão de logística. Eu comecei em 88 e aí vão-se a barba branca, o cabelo ainda não, mas em 88 eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. E nessa época, eu peguei uma época de certificação do Pallet PBR, com o pessoal da Vantini, que tinha um pessoal do Unilever trabalhando sobre isso, e o Pão de Açúcar fazia parte. E aí eu tive uma experiência, a primeira experiência, onde nós tínhamos um centro de distribuição em Tamboré, 55 mil metros naquela época, e essa foi a primeira experiência que eu tive com logística. E naquela época era para você entregar carga, o básico era isso. E de lá para cá, aprendi muito, acompanhei o crescimento da logística no Brasil, ajudei acho que algumas coisas a se desenvolverem, a entrada de operadores logísticos, a chegada de mais tecnologia, a chegada de sistemas, de processos, da informação, da disseminação da informação, e venho acompanhando isso até hoje. Então, adoro o que eu faço. E todo mundo que é mordido por esse bichinho da logística também acho que tem essa condição. Agora, você sempre passou por grandes empresas e é um bom tempo já no cargo de diretor, né? Se pudesse citar para nós algumas companhias que você teve experiência já de ter contribuído, principalmente na posição de diretor, Wander. Eu comecei no Pão de Açúcar, fiquei 26 anos no Pão de Açúcar, saí como diretor de operações logísticas na área de perecíveis, que é uma área muito desafiadora. Passei depois, fui trabalhar na indústria, experimentar um pouco da indústria no Grupo Bertin, cuidando de toda a parte do mercado interno, na distribuição de produtos do mercado interno. Depois disso, o Bertin se juntou com JBS, fiquei mais um tempo em JBS, ajudando também quando a aquisição da Vigor, ajudei também uma operação, organizar a operação logística da Vigor. Depois disso, passei por Etna, né, de móveis, uma expansão que a Etna estava tendo de lojas no Brasil. Depois passei por uma experiência muito interessante, que foi a área hospitalar, na Redditor, quando a Redditor estava, depois da aquisição de hospitais em São Paulo, Brasília, Pernambuco, e montar uma rede de distribuição centralizada. E depois disso passei por Carrefour, fiquei 5 anos em Carrefour, um desafio muito grande de reorganizar a logística do Carrefour. E recentemente também um outro grande desafio que eu fui convidado a participar foi na Via, né, Casas Bahia e Ponto, onde a gente fez uma mudança grande de cultura e transformação da parte operacional. Agora, grandes desafios em grandes empresas, né? São empresas de ponta no mercado. Você pode citar para nós os principais desafios que você precisou enfrentar, os cases que você pode compartilhar conosco, o que você pode destacar para nós nessa jornada, Wander? Eu acho que assim, o meu primeiro grande desafio, um projeto verdadeiramente desafiador, foi em 1990, quando o Pão de Açúcar estava com problemas financeiros e teve que fechar alguns CDs, e fechou esse CD em Tamboré de 55 mil metros, e eu tive que fazer a mudança desse CD sem nenhuma experiência nessa questão de fazer mudança, mudar um CD de 55 mil metros com
com toda a quantidade de equipamentos que tinha na época, produto e operação rodando. Continuar com a operação rodando. Não tinha nenhum projeto, não tinha nenhuma consultoria especializada para poder ajudar, não tinha ninguém que soubesse fazer exatamente isso. Tínhamos as empresas que desmontavam equipamento, enfim. Então, acho que para mim esse foi o primeiro grande desafio e a gente conseguiu fazer. De lá para cá, depois que eu fiz de lá para cá foram mais de 35 implantações de CDs, mudanças de CDs, aberturas de CDs dos mais variados tamanhos e categorias de produto. E aí, assim, um dos cases que também eu acho interessante é uma central de distribuição no Pão de Açúcar que nós fizemos de peixe fresco. Essa é uma logística interessantíssima, porque na época você tinha a figura do atravessador, e você tinha o produtor, o pescador, e você tinha o mercado, as lojas que a gente precisava entregar produto. E nem sempre você tinha uma gama de produtos que você precisava disponibilizar para o nosso cliente, e o atravessador muitas das vezes não tinha todos esses produtos. Ele dizia, não tenho, simplesmente não tenho. Eu dizia, poxa, mas nós precisamos fomentar isso, ter essa disponibilidade para o nosso cliente. E aí nós fomos na batalha, fomos até o Rio Grande do Sul, fomos até Santa Catarina, nos polos produtores, e conversamos com donos de embarcação, proprietários dessas questões de pesca, e dissemos para eles, nós vamos abrir um centro de distribuição que você vai me entregar o peixe lá. Antes eles só entregavam no Ceasa em São Paulo, ou no Ceasa no Rio de Janeiro, e os caras disseram, não, mas como assim? Você vai entregar, mas eu preciso que você me entregue um peixe com qualidade. Nós temos um departamento de controle de qualidade que a gente preza pelo produto que a gente está servindo para os nossos clientes. E o pessoal disse, se não for de produto de qualidade, nós vamos devolver. Como devolver? Era um negócio novo, né? Era impossível o cara saber visualizar que alguém vai devolver um caminhão de peixe fresco. Ele vai fazer o quê com esse peixe fresco? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, e esse é um trabalho que a gente recebia toda essa mercadoria, todos esses produtos que eram comprados com antecipação. Ele sabia o preço que ele ia vender, isso é uma questão que mudava muito na cultura dessa cadeia, porque até então ele entregava para o Ceasa, o pregoeiro do Ceasa que vendia no leilão, é ele que definia o preço depois, então o produtor não tinha o preço na hora, e isso foi mudado, comercialmente falando. E ele começou a entregar para a gente lavava esse peixe, selecionava esse peixe, fazia armazenagem, separação, e assim, entregava de tarde, quando era de manhã, no dia seguinte de manhã, você já tinha distribuído para todas as lojas. Esse é o tipo da coisa que não pode ficar, não pode sobrar, né? Porque se sobrar, você vai perder a mercadoria. E a gente começou, aos poucos, e fazendo isso, e eles entenderam que, poxa, é muito melhor um trabalho desse jeito nessa cadeia. Dá mais segurança para o produtor, mais segurança, mais disponibilidade para o nosso cliente, um produto de qualidade, um produto com frescor maior. Enfim, esse foi um grande desafio. Fizemos isso no Pão de Açúcar, depois foi feito na época quando o Pão de Açúcar adquiriu o Sendas no Rio de Janeiro, fizemos no Rio de Janeiro. O Carrefour também, fizemos no Carrefour, fizemos uma mudança de um centro de distribuição no Carrefour. Enfim, esse é um grande desafio. Agora, para nós consumidores, quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente não imagina o que está por trás disso, né, Wander? Qual é a complexidade para que o produto esteja na hora certa, no lugar certo, para que nós, consumidores, possamos ter a nossa necessidade atendida. Porque também, se não tiver, a gente vai para outra, né? Como é que é essa engenhoca toda para que esse processo, essa engrenagem funcione, Wander? Eu acho que esse é o grande desafio do varejo, principalmente do varejo de alimentos, né? De você fazer essa distribuição de produtos, e principalmente o produto perecível, né? Porque a distribuição de produtos secos, que a gente chama, você pode pôr ele em qualquer lugar, né? Agora, um produto congelado, um hortifruti, se você deixar ele ali de um dia para o outro, ele já perdeu qualidade, e você precisa entregar qualidade para o cliente. Então, é uma cadeia muito, muito nervosa, vamos dizer assim, mas ela tem processo, né? A hora que a gente implanta processo, sistema, nós somos da época, começou, a gente recebia em caixa de madeira, né, na época, depois você muda para caixa contentor plástico, depois você começa a colocar código de barra,
Código de barra em caixa de batata, né? Coisa que antigamente você não tinha. Então, essa tecnologia, esses processos vão se somando a essa categoria, essa cadeia, que é onde facilita muito essa distribuição. Um hortifruti, por exemplo, você não tem estoque. Você monta, você cria o estoque durante o dia, porque você vai recebendo isso dos produtores, e você faz toda a separação dessa mercadoria dos pedidos de loja durante a noite, e quando é de manhã, você entrega na loja, porque todas as lojas precisam receber o hortifruti de manhã, porque o hortifruti é uma categoria que você precisa montar a banca na loja para você abrir a loja. Então você tem que abrir a loja de manhã com o hortifruti montado. Não dá para você montar o hortifruti à tarde. Então se você atrasa uma carga de hortifruti meia hora, já é um problema. Se você atrasar uma carga de seco, uma carga de produtos de limpeza, bebida, se você atrasar ela 1 hora, 2 horas, não tem problema. Ela está lá na gôndola e você vai receber e você vai colocar lá. Mas um produto de perecíveis, isso você precisa ter essa dinâmica da cadeia. Agora, imagino que a relação entre as pontas e o centro nervoso deve ser tenso, né? Porque cada um tem a sua necessidade. Por mais que a gente trabalhe com histórico, a gente sabe que o mercado ele é muito volátil, né? Muito dinâmico. Imagino que se não tiver uma sincronia, as coisas acabam de alguma maneira se desajeitando e gera estresse para todos os lados, né? Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Wander Nogueira da Cruz. O Wander é diretor de operações logísticas. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da dimensão do mercado de facilities no Brasil e no mundo. Atualmente, como toda economia global, facilities e a mão de obra terceirizada apresentam uma rápida recuperação. Os números antes da pandemia apontavam para nós um crescimento médio ao ano de 7,5%, em uma cifra mundial que representa um valor superior a $1 trilhão. O padrão para o mundo nessa especialidade é 50% orgânico e 50% terceirizado. Quando a gente fala em América Latina, Brasil e México são os nossos 2 maiores mercados consumidores. No Brasil, o valor de 40 bilhões de reais corresponde ao segmento privado e hoje ele é composto por 90% orgânico, 10% terceirizado, mas com crescimento acima da média mundial. A PEAG atua com atendimento de terceirização e temporários com registro no Ministério da Economia para esse tipo de projeto. Consulte-nos para mais informações. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wander Nogueira da Cruz. O Wander é diretor de operações logísticas. Falamos um pouco sobre a tua história, sobre a tua carreira, sobre os desafios, case de sucesso. Falamos um pouquinho dos desafios da logística num passado recente. Fotografia de hoje, Wander, o que você pode destacar para nós como os maiores desafios, principalmente para a logística do varejo? Luciano, eu acho que hoje, principalmente pós-pandemia, o grande desafio da logística hoje é entrega. Nesse mundo de e-commerce, principalmente, e todas as categorias, todas as áreas, todas as empresas estão entrando no mundo do e-commerce, e isso é uma realidade, é uma necessidade, não tem volta, mas eu acho que hoje o grande desafio é entrega. É entrega no prazo e é entrega com o menor custo possível. Eu costumava dizer que o nosso cliente hoje, com menos de 35 anos, ele acha que eu vou entregar um refrigerador para ele do mesmo jeito que ele pediu a pizza. Então, é uma ansiedade de mercado, é uma nova geração de mercado, de clientes, onde você tem um desafio muito grande de fazer essa entrega o mais rápido possível, pontualmente, não tão rápido, mas pontualmente naquilo que você prometeu, né? E um país continental como o nosso é um desafiador. Você entregar, você abrir um site em São Paulo, por exemplo, e você fazer venda para o Brasil inteiro e entregar com precisão nos mais distantes lugares desse país. E, na sequência, o grande desafio também é a logística reversa. Porque na lei do e-commerce você tem o cliente nosso, e tem toda razão, tem 7 dias para se arrepender.
E você tem a distribuição que você fez, que você precisa entregar qualquer tipo de produto que você for vender, para poder chegar naquele momento. E depois o cliente diz, olha, me arrependi, ou teve algum problema, eu preciso te devolver isso. E essa logística reversa é um grande desafio de hoje, dos dias de hoje da logística. Agora, fala de entrega, historicamente, eu até 2010, eu era empresário da área de logística, tinha um operador e uma transportadora, e quando eu falava que eu tinha que entregar em Carrefour, quando eu falava que eu tinha que entregar nas grandes redes, a gente normalmente se preocupava porque a gente sabe que o volume é grande e que a demora também, normalmente, não é uma demora que está dentro daquilo que a gente sempre programa. Como é que está essa relação varejo-transportador? Esse negócio está mais alinhado, mais afinado hoje? Eu acho que está, assim. É óbvio que você tem nas sazonalidades. As sazonalidades é um negócio totalmente fora da curva. Hoje, eu acho que um outro desafio, e esse é dentro dessa questão da nossa relação com a transportadora, é Black Friday. Para a logística, isso é um problema, né? É óbvio que para as vendas é muito bom, muito para as companhias. Mas se você pensar que você tem que receber um volume gigantesco que vai ser vendido num único dia, e você tem depois que escoar isso, né? Então, a relação tanto dos fornecedores, das transportadoras, na entrega desse produto antecipado nos centros de distribuição ou em lojas, né? E depois a expedição desses pedidos, né? Então o transportador como fornecedor trazendo a mercadoria e o transportador como entregador, né? Então a relação hoje com as transportadoras eu acho que está muito mais próxima, né? Porque as empresas estão entendendo que tem que ter uma parceria, tem que ter uma troca, né? Porque essa questão está muito desafiadora pelo prazo, pelo pouco tempo que você tem para movimentar um volume gigantesco de produto. Tivemos a satisfação recentemente de estarmos no evento da Prime Campinas, oportunidade que eu tive a alegria de conhecer o amigo. Como é que foi, mudando um pouquinho de tema agora, como é que foi a experiência, como é que foi a tua percepção do encontro, daquilo que foi compartilhado? A Prime tradicionalmente é uma empresa reconhecida como uma autoridade em network profissional, onde a gente tem tentado nesses últimos quase 10 anos disseminar o network profissional no Brasil. Como é que foi essa experiência para o amigo Wander? Olha, foi uma agradável surpresa. Eu quando recebi o convite do Márcio, eu fui para o encontro imaginando que fosse mais um encontro de troca de cartões e contatos. Mas quando você começou a explanar sobre o network profissional, aí você começa a entender que não é casual, isso não tem que ser casual, isso tem que ser profissional, isso tem que ter um processo para você organizar os seus contatos, a sua rede. E entendi também que é uma troca, né? Ou seja, não é só eu quero o contato, ou a ajuda, ou a relevância daquele contato. Eu preciso também mostrar para ele que eu tenho algo a oferecer para ele também. Então é uma troca essa rede. E fazer esse trabalho de uma maneira mais organizada, de uma maneira estruturada, né? Como você disse, e eu comecei a fazer, eu já estou trabalhando nos cafés, né? Então, como você disse, para a pessoa do contato que você quer atingir é um café, mas para você é um trabalho, né? Então, acho que eu estou trabalhando nesses cafés, trabalhando nesses almoços, para poder tentar construir essa rede. Mas foi uma surpresa muito agradável entender esse lado mais profissional mesmo da rede de contatos que a gente tem. Agora, no primeiro bloco nós falamos muito da tua trajetória, da tua carreira, das responsabilidades que você teve como diretor de grandes redes de varejo, a tua vida executiva, né? E agora no segundo bloco a gente está trazendo mais sobre a importância de olhar para o CPF, né? De olhar para a carreira do Wander. E aí entra normalmente o choque, né? A sua disponibilidade de agenda, a sua demanda como executivo de alto nível, mas também tendo que se lembrar de que você tem uma carreira que nesse momento pode ou não estar atrelado a um CNPJ, mas você tem uma vida própria que precisa olhar para o teu CPF, né? E esse é o grande desafio, né, Wander, de um grande executivo, conciliar a necessidade de você cumprir com excelência os desafios que você tem como CNPJ, mas nunca se esquecer do seu CPF. Como é que você lida com isso, ou tenta lidar com esse desafio? Isso é importante. A gente
principalmente, o dia a dia, a rotina te engole. E você acaba dedicando muito mais tempo ao CNPJ, à empresa, primeiro por uma necessidade do trabalho mesmo, e segundo pela sua paixão. E aí você quer sempre fazer mais, você quer mostrar mais, quer entregar mais, e isso te toma muito mais tempo. E aí você acaba dedicando menos tempo ao seu CPF. Então eu estou começando já comecei a olhar esse tipo de movimento. Eu fiz um movimento agora, me mudei de São Paulo para Vinhedo, e nessa mudança recente, faz uns 3 meses mais ou menos, eu percebi que eu ganhei aí umas 2 horas para mais de tempo no meu dia. E esse tempo eu estou dedicando à família, né? Então, a construir algumas coisas, a olhar algumas coisas que até então eu não olhava porque não tinha tanto tempo para você tratar dessas questões. Eu acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio nessa relação de trabalho com família, com vida pessoal, com a sua preparação, com cuidado com a sua carreira. Eu acho que é difícil, mas você tem que tentar achar esse equilíbrio. A gente falou um pouco até antes do início do programa a questão da demanda que sempre temos que entregar quando nós estamos numa posição, principalmente como amigo, uma posição de diretor de uma grande rede ou de uma grande indústria, né? Infelizmente alguém tem que pagar alguma conta nesse processo todo. Às vezes a gente paga pela própria saúde, mas normalmente quem acaba pagando a maior parcela da conta é a nossa família, em função da demanda que nós temos. Acho que encontrar um equilíbrio, que nem sempre é fácil, é necessário, até para que a gente possa ter a nossa vida vivida de uma maneira equilibrada, tendo os pratinhos todo no ar, sem que nenhum caia, mas a gente sabe que, ainda que nós tenhamos o conhecimento disso, normalmente isso não é um desafio fácil da gente viver, né, Wander? Não é. Na nossa área, a gente tem que ter vida pós-empresa, né? Ou seja, pós o dia de trabalho. Eu fiquei muito tempo viajando, sempre trabalhando em empresas que são empresas de atuação nacional, desde Manaus a Rio Grande do Sul. Tinha dias em que eu chegava em casa e teve um dia exatamente que eu cheguei em casa e troquei a mala. Entreguei uma mala que eu estava com ela e peguei uma mala nova e fui embora para viajar. Então, era uma fase de implantação, de centro de distribuição, de expansão, enfim. E a gente acaba não cuidando da família como deveria cuidar. Mas, passado um tempo, eu notei isso. E assim, a família é importante, quando você tem uma sinergia e um entendimento da família, da sua necessidade. É óbvio que esse entendimento, você não pode abusar desse entendimento e renegar um pouco a família. Mas, quando a família tem esse entendimento, é muito mais fácil de você tratar, né? E de conciliar isso e de reservar tempo para você cuidar da sua família. Isso é importantíssimo. Eu sempre procurei voltar para casa, sempre procurei... o pessoal dizia, não, mas podemos fazer isso amanhã? Eu disse, não, eu quero voltar hoje, porque eu tenho um compromisso lá em casa. A história de você ver a apresentação do seu filho na escola, de você levar o seu filho na escola, de você buscar um dia seu filho na escola, eu sempre tentei um tempinho para poder fazer esse tipo de coisa. Eu acho importantíssimo. Muito bem, nós temos 1 minuto para encerrar essa nossa conversa, essa agradável conversa. Olhando para o futuro, o que o Wander pode compartilhar conosco como visão, próximo passo de carreira, carreira B, o que você está nesse momento buscando e procurando, Wander? Eu ainda, foi recente a minha saída da última empresa que eu trabalhei e tô ainda decidindo se eu vou continuar como executivo ou se eu vou para uma carreira de uma consultoria, de tentar colocar no mercado um pouco da minha experiência, aplicar isso em algumas operações, né, que tem muita gente precisando de ajuda nesse sentido. Na minha época, eu não tinha tanta ajuda quanto se tem hoje, tanta informação disseminada hoje no mercado para ajudar os profissionais de logística. Então, estou ainda me organizando para poder saber se eu vou, mas estou no mercado, estou aberto a qualquer conversa. Prazerzaço tê-lo, amigo, aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Luciano.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.